Olá pessoal, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar, dando sequência aos nossos vídeos aí de sentença, dessa vez da sentença condenatória, a mais comum no nosso ordenamento jurídico. A sentença condenatória, ela ocorre nas situações em que o juiz encontra dentro do processo penal as provas suficientes para uma condenação. Quando ele refuta todas aquelas possibilidades do artigo 386, que ensejaria numa absolvição, quando o juiz refuta, portanto, dizendo que não encontra, no caso em concreto em que ele está sentenciando, nenhuma hipótese de absolvição, cabendo nesse caso o juiz, então, condenar. E ao condenar, nessa sentença aí, ele vai, evidentemente, fixar uma pena através do critério de dosimetria da pena, vai fixar também se o regime de cumprimento, se é um regime aberto, semiaberto ou fechado, a depender da pena aplicada, vai verificar se há alguma causa de detração ali a cumprir, ou seja, se o réu e agora condenado cumpriu pena, ou desculpa, cumpriu prisão provisoriamente durante o processo e isso é abatido no tempo fixado de pena para ele. E, enfim, vai ver se tem alguma causa de suspensão condicional de pena, se preenche os requisitos nesse caso em concreto aí. Isso é a sentença condenatória. O que é mais importante, o que costuma cair em provas, tanto do OAB quanto de concurso, são os efeitos dessa sentença. Enfim, os efeitos da sentença penal primária, então, biparte numa sentença penal de efeitos primários e efeitos secundários. Os efeitos penais numa sentença penal condenatória primário é a aplicação da pena. A própria pena é o efeito penal primário de uma eventual condenação. Já o efeito penal secundário é aquele que produz efeito ainda na esfera penal do agente, porém não naquele processo. E o exemplo mais clássico aí que a doutrina traz é o efeito da reincidência, ou seja, o efeito que a sentença produz é o efeito da rescindência. Aquele condenado, se eventualmente ele cometer um novo crime e for condenado, ele não será mais primário. É aquela sentença daquele outro processo produzindo efeito nesse segundo processo. Por isso que a gente fala em efeito penal secundário. O efeito extrapenal, por sua vez, é um efeito que a sentença penal traz, repercutindo em outros ramos do direito, como, por exemplo, no direito civil, no direito eleitoral, no direito administrativo, no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, esses efeitos extrapenais também são bipartidos em efeitos extrapenais genéricos, também chamado de automáticos, e efeitos extrapenais específicos. Os automáticos são aqueles em que o juiz não precisa circunscrever, expressar ali na sua sentença. Eles já são automáticos, já é um efeito inerente da própria sentença, um efeito extrapenal. E o exemplo mais claro e clássico seria a obrigação de reparar o dano, em casos, por exemplo, de crimes que produzem efeitos na esfera patrimonial da vítima. Já os efeitos extrapenais específicos, o juiz, nessas circunstâncias, precisa especificar na sua própria sentença quais seriam os efeitos, e eles estão previstos lá no artigo 92 do Código Penal, em 3 incisos. E aí, lá no 92 vai dizer que no caso de funcionários públicos cometer crime com abuso de poder ou desvio de finalidade e for condenado a uma pena igual ou inferior a 1 ano, o juiz pode determinar que ele perca o cargo dele que ele estava ocupando. Seria um efeito extrapenal de uma sentença, ou seja, produzindo efeito lá no direito administrativo, mas para isso o juiz precisa fundamentar. Ou nos casos de penas acima de 4 anos, em que o funcionário público também é condenado num processo criminal, porém sem cometer o crime por abuso de poder ou desvio de finalidade. O juiz também teria que fundamentar isso na sua sentença. Ou no inciso segundo, produzindo efeito uma sentença condenatória lá no direito civil, nos casos de perda da tutela, curatela ou do pátrio poder, quando o tutor, curador
ou o representante legal do tutelado, curatelado e do incapaz ali, comete um crime contra esse cidadão, ou seja, o tutor comete o crime contra o tutelado, o curador comete o crime contra o curatelado. Então, ele seria eventualmente condenado por esse crime, e aí o efeito extrapenal dessa sentença condenatória seria a perda desse poder que ele detinha até então. Enfim, basicamente aí são esses os efeitos extrapenais que a gente poderia trazer aqui à guisa de exemplo a vocês da sentença condenatória. Ok, pessoal? É isso que a gente tinha para trabalhar na sentença condenatória. Mais uma vez eu peço que se inscrevam no nosso canal, compartilhe. Obrigado.